Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Severo, eu sou professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás e esse é o Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um projeto de extensão gratuito da Universidade Federal de Goiás, em que o principal objetivo é discutir pesquisa científica na área de marketing. Toda quinta-feira, aqui no meu canal do YouTube, eu divulgo um vídeo em que eu discuto pesquisas relevantes na área de marketing, em que o objetivo principal é conectar a área de marketing com a área de dados. Além disso, na descrição do canal, vocês vão encontrar um formulário para deixar o seu e-mail e terão a oportunidade de receber antecipadamente não só o artigo em que são discutidas essas pesquisas, como também eventuais materiais suplementares desses artigos. A pesquisa de hoje, por exemplo, possui um material suplementar relevante, base de dados, enfim, um apêndice. Eu vou discutir tudo isso no vídeo de hoje. Já entrando na pesquisa de hoje, é uma pesquisa muito relevante publicada no Marketing Science, e os autores testaram a efetividade da inteligência artificial no processo de vendas e em variáveis de conversão. Uma pesquisa que foi publicada em 2019 e já possui mais de 1.000 citações no Google Scholar. Ok? Vamos lá, direto aí para a discussão. Bom, esse é o link, depois eu vou mostrar para vocês aonde está o material suplementar, para quem quiser fazer o download, mas eu também vou enviar para o e-mail daqueles que registrarem seus dados no formulário que se encontra na descrição do vídeo. Muito bem, título: Máquinas versus humanos, o impacto da inteligência artificial. Na verdade, o impacto da divulgação da inteligência artificial, de robôs de inteligência artificial, nas compras dos consumidores. Empoderados pela inteligência artificial, robôs de atendimento, ou seja, chatbots, estão surgindo como novas tecnologias com potenciais para negócios e o que se chama de customer pushback. Esse estudo explora dados experimentais de campo em mais de 6.200 consumidores que foram randomizados para receber ligações altamente estruturadas de chatbots ou trabalhadores individuais. Os resultados sugerem que, quando os chatbots não são divulgados como chatbots, eles são tão efetivos quanto os melhores vendedores e 4 vezes mais efetivos que os vendedores menos experientes, de forma a influenciar as compras dos consumidores. Entretanto, quando se divulga a identidade de um chatbot, ou seja, quando se divulga que esse chatbot é uma inteligência artificial, antes da conversa entre consumidor e máquina, isso reduz as taxas de compra em mais de 79,7%, ou seja, quase 80%. Análises adicionais descobriram que esses resultados são robustos para vieses de não resposta e desligamentos, hang-ups, desligamentos. Vocês vão ver que essa pesquisa foi feita com ligações de inteligência artificial, então, quando as pessoas desligam, né, hang-ups, e a divulgação do chatbot decresce substancialmente o tempo de ligação. A exploração dos mecanismos revelam que, quando os consumidores sabem que o parceiro da conversa não é humano, eles são mais diretos, curt, diretos, e compram menos porque eles percebem que esse robô de atendimento, divulgado como inteligência artificial, tem menos conhecimento e são menos empáticos. Essas são 2 variáveis que foram medidas também. Muito interessante essa pesquisa. Esse efeito negativo da divulgação, da identificação do chatbot, parece ser direcionado por uma percepção subjetiva humana contra as máquinas,
apesar da competência objetiva de robôs de atendimento baseados em IA. Esses achados oferecem implicações úteis para aplicações de chatbot de inteligência artificial, targeting, ou seja, segmentação de consumidor, e propaganda em comércio conversacional. Então, essa é a pesquisa, de maneira geral. Eu vou passar algumas partes do artigo, mas eu também vou voltar aqui para fazer algumas explicações, porque é uma pesquisa muito relevante, tá certo? Então, vamos à introdução. Os chatbots, os robôs de atendimento, são tecnologias populares que têm potenciais de negócio que são sem precedentes na história e são galvanizados pela inteligência artificial e aprendizagem de máquina, o machine learning. Essencialmente, robôs de atendimento são programas de computador que simulam conversas humanas por meio de comandos de voz ou conversas de texto e servem como assistentes virtuais para usuários. Google Duplex, uma aplicação de robô de atendimento baseada em inteligência artificial do Google, é capaz de fazer reservas de restaurantes e serviços de corte de cabelo por meio do telefone, enquanto as pessoas que respondem às ligações não necessariamente sabem que estão engajando em conversas com robôs. Chatbots baseados em inteligência artificial podem proporcionar vários benefícios para os negócios, tais como, em primeiro lugar, eles automatizam serviços do consumidor e facilitam comunicações iniciadas por empresas. Robôs de atendimento, chatbots, são também equipados com reconhecimento de voz, serviços de reconhecimento de voz sofisticados e aplicações de Natural Language Processing, que é linguagem de processamento natural, que proporcionam a eles compreender diálogos complexos e endereçar requisições de consumidores com profundidade, compaixão e até humor. Então, essas aplicações de inteligência artificial estão cada vez mais presentes na área de negócios e na área de serviços ao consumidor. Muito bem, vamos descer. Os pesquisadores colaboram com uma grande empresa de serviços financeiros, entre parênteses, um banco, para conduzir um experimento de campo na divulgação do chatbot. A empresa assinalou de maneira randômica 6.255 consumidores para receber ligações de vendas altamente estruturadas ou por robôs de atendimento, chatbots, ou por trabalhadores humanos. Uma parte nova do nosso design experimental é variar a forma com que se divulgava ou se apresentava o robô de atendimento em 4 situações experimentais, né, o que eles chamam de não revelação, é o no disclosure, revelação antes da conversa, revelação depois da conversa ou revelação depois da decisão. São 4 condições experimentais, tá, relacionadas à inteligência artificial, assim como a expertise humana, ou seja, assim como 2 condições relacionadas à expertise humana, que era trabalhadores proficientes e trabalhadores inexperientes. Isso permite que os pesquisadores testem o impacto causal da divulgação ou da revelação do robô de atendimento em compras dos consumidores e compare o desempenho desses chatbots aos trabalhadores individuais nas 6 condições experimentais. Parênteses, é a primeira pesquisa que foi publicada, que eu conheço na área de marketing, que testa a efetividade da inteligência artificial no comportamento do consumidor. A gente tem em 2024, a pesquisa foi publicada em 2019, tá? Então, não conheço outra pesquisa que foi publicada antes, pelo menos o que eles chamam de large scale experiment, ou seja, um experimento assim em larga escala. Nossos dados sugerem que quando os robôs de atendimento
não são revelados como robôs de atendimento para os consumidores, eles são tão efetivos quanto os trabalhadores proficientes e 4 vezes mais efetivos que trabalhadores inexperientes em direcionar as compras dos consumidores. Entretanto, a revelação de uma inteligência artificial como inteligência artificial antes da conversa de vendas, antes do roteiro de vendas, eu vou mostrar esse roteiro daqui a pouco, reduz as taxas de compra em mais de 79,7%. Os resultados são robustos aí para várias checagens de falsificação e análises adicionais, né, que os pesquisadores fizeram com a base de dados. Adicionalmente, comparado com a condição de não revelação, a revelação antes da conversa diminui substancialmente o tempo de ligação. Além disso, os pesquisadores testam os mecanismos comportamentais. Então, assim, toda vez que você lê numa pesquisa Behavioral Mechanisms, é porque os autores estão fazendo um teste de mediação, tá bom? Então, eles fizeram teste de mediação por meio de um questionário aplicado depois do experimento para identificar os mecanismos comportamentais que direcionam esse efeito da revelação da inteligência artificial no comportamento. Tá? E os dados provenientes dos questionários suportam ou proporcionam a conclusão de que, quando os consumidores sabem que o parceiro de comunicação não é humano, eles são bruscos, compram menos, porque eles percebem a inteligência artificial revelada como inteligência artificial como tendo menos conhecimento e sendo menos empáticas, tá? A pesquisa faz várias contribuições. A primeira evidência, baseada em experimento natural, que mostra a tecnologia de IA e os desafios de aplicações de robôs de atendimento no marketing e no comportamento do consumidor. De maneira mais ampla, os pesquisadores estendem a discussão para a discussão entre humanos versus máquinas. Os dados sugerem que robôs de atendimento que não são revelados como robôs de atendimento incorrem quase zero custos marginais iguais a zero, e podem performar mais que os trabalhadores menos experientes, podem performar até 5 vezes mais. Então, esses achados implicam o potencial para se substituir trabalhadores por robôs de atendimento e novos tipos de automação, tecnologias de automação, e isso é uma tendência inevitável, tá, na área de negócios. Entretanto, os resultados da revelação, os resultados negativos acerca da revelação dos robôs de atendimento também podem implicar que os robôs de atendimento podem, não necessariamente, substituir de maneira perfeita trabalhadores individuais no futuro próximo, em função de aspectos subjetivos, da percepção subjetiva dos consumidores contra os robôs de atendimento. E esses impactos possuem grandes implicações acerca do uso de chatbots em comércio, no que eles chamam de comércio conversacional. Eu vou pular direto aqui para baixo, porque aí a gente consegue entender de maneira muito clara como foi feita a pesquisa. Depois eu vou voltar ali na leitura, mas, enfim. Então, antes de voltar aqui, deixa eu fazer um parênteses, tá? Então, isso é o que se chama em marketing de experimento natural. Um experimento natural é o mais próximo que o marketing pode chegar com pesquisa, por exemplo, de medicamento. É o exemplo que eu gosto de usar com meus alunos. Então, imagina que você vai fazer uma pesquisa para testar a efetividade de um medicamento contra a febre. E aí você tem 2 grupos de pessoas com febre, tá bom? E esses grupos são aleatórios. E os indivíduos foram randomizados dentro desses grupos. Ou seja, imagina um sorteio. Tá? Então, você tem um grupo de pessoas e você sorteia essas pessoas. E aí o indivíduo A foi sorteado para o grupo 1, vamos chamar de condição de controle. O indivíduo 2 foi sorteado para o grupo 2, vamos chamar de condição experimental. E aí você faz essa randomização e você tem 2 grupos experimentais. Na verdade, desculpa, 2 grupos. Um grupo você vai chamar de grupo de tratamento, o grupo experimental, e o outro grupo você vai chamar de grupo de controle. Beleza?
E aí vamos supor, num follow-up, que você vai fazer um teste do medicamento. Os indivíduos estão com febre, esses grupos são estatisticamente iguais, e esses grupos, os indivíduos foram randomizados dentro desses grupos, ok? E aí no grupo 1, você fala que está dando remédio contra a febre, mas está dando farinha, placebo. E no grupo 2, você fala que está dando remédio e efetivamente está dando remédio. Beleza? Mensura a temperatura antes e depois, tá? Dessas pessoas tomarem farinha no grupo 1, remédio no grupo 2, e você, depois, estatisticamente, vai testar a efetividade do remédio na redução da temperatura. Essa é a lógica da pesquisa experimental. Ok? O que esses pesquisadores fizeram? Esses pesquisadores testaram a efetividade da inteligência artificial num contexto de vendas altamente estruturadas, numa instituição financeira. Eles pegaram 6.200 consumidores e randomizaram esses 6.200 consumidores em 6 grupos experimentais. 4 grupos eram grupos relacionados à inteligência artificial, 2 grupos eram relacionados a atendimento humano, por assim dizer. Tá bom? Elaboraram um roteiro de vendas e tanto a inteligência artificial como os vendedores, eu vou chamar de vendedores humanos, tá? Eles usaram o mesmo script, o mesmo roteiro de vendas. Ou seja, como os indivíduos foram randomizados, os consumidores foram randomizados nesses grupos, esses grupos são estatisticamente iguais, a única coisa que varia é a forma de atendimento. É a forma como a tentativa de venda foi feita. Ok? Vamos voltar agora para o artigo. Então, vamos voltar aqui, vou voltar a compartilhar. Então, está aqui, ó. A gente consegue observar aqui os 6 grupos. Deixa eu pegar a minha ferramenta de anotação aqui, ó. E aí, os 6 grupos, ó, o grupo 1 e o grupo 2, são grupos de consumidores que receberam ligações, certo? Deixa eu dar um Ctrl V aqui para sair isso daqui. Acho que é melhor usar essa ferramenta aqui. Aqui, melhor usar essa ferramenta aqui, perdão. Tá? Foram consumidores que receberam ligações de vendedores humanos. O grupo 1 recebeu ligações do que se chama de vendedores inexperientes, ou seja, piores vendedores dessa base desse banco, que chamam de underdogs. E o grupo 2 recebeu ligação de vendedores proficientes, que eles chamam de proficient agents, que são os melhores vendedores. Marcos, como é que isso foi analisado? Eles pegaram o desempenho desses vendedores, pegaram um percentil de 80% para baixo, são os piores vendedores, tá? E eles fizeram a ligação para o grupo 1. E o percentil de 80 para cima, ou seja, os 20% maiores, fizeram ligação para o grupo 2. Ok? Roteiro de vendas. Do grupo 3 até o grupo 5 foi uma inteligência artificial que fez a ligação. Só que eles variaram a forma como a inteligência artificial. Então, vamos lá. A forma como a inteligência artificial fez a ligação. Treinaram uma IA com voz feminina. No grupo 3, a inteligência artificial não se identificava como IA. No grupo 4, a inteligência artificial se identificava como IA antes da conversa. No grupo 5, ela se identificava como IA depois da conversa de vendas. E no grupo 6, ela se identificava como IA depois da decisão de compra. Esse foi o estudo experimental dos autores. Tá? Eles controlaram várias variáveis. As 2 principais variáveis que eles controlaram eram 2 variáveis de resposta. Quem acompanha meu canal sabe que eu trabalho com marketing e desempenho. Então, quais variáveis de resposta? Primeira variável, tempo de ligação. Na verdade, eram 3. Tempo de ligação. Terceira variável, hang-ups. As pessoas que desligavam ligação. Tá? E aí, terceira variável, se a pessoa contratava ou não a extensão do empréstimo que eles tinham com a instituição bancária. Então, está aqui, ó, aqui a gente já tem uma ideia do que acontece aqui. Ó, a gente tem o que eles chamam de hang-up rates, ou seja, taxas de desligamento. É 0% no grupo 1, é 0% no grupo 2, é 0% no grupo 3. Espera aí, 56,3% no grupo 4. Mais da metade das pessoas que receberam a ligação no grupo 4 desligaram. Que grupo 4 é esse?
é o grupo em que a IA se apresenta como IA antes da conversa de venda. Então, isso aí já sugere algo bastante interessante que eles vão analisar lá na frente. Ok? Vamos seguir. Beleza? Então, estava aqui em cima. Então, o experimento randomizado foi conduzido por uma grande empresa de serviços financeiros da Ásia. Em termos de tipo de negócio, a empresa oferece vários serviços financeiros, como empréstimos, refinanciamento, investimentos para consumidores individuais, tudo isso por meio do app. Tá? Ela está entre as 20 maiores empresas da indústria de empréstimos, é uma empresa multibilionária com 23 milhões de consumidores registrados, certo? No nosso experimento, os consumidores eram consumidores que já possuíam um empréstimo e tinham uma alta classificação de crédito com esse negócio e com essa empresa, e aí esse empréstimo estava para encerrar, tá bom? E a oferta de venda na ligação era fazer a extensão desse empréstimo, tá bom? Então, só havia um pagamento para esses consumidores escolhidos, um pagamento do empréstimo ainda a ser feito, eles estavam na janela para poder refazer o empréstimo. Tá? Os empréstimos eram em torno de $800 a 2.500, é uma empresa bancária da China, então esses dados foram transformados para dólares, né, para haver uma interpretação melhor. E aí a empresa poderia assinalar, deixa eu pegar esse destaque aqui, ó, ela poderia assinalar robôs de atendimento ou trabalhadores humanos para fazer as ligações altamente estruturadas de vendas. A promoção era uma promoção limitada de 24 horas que oferecia a extensão desse serviço de empréstimo, certo? Baseado em taxas muito chamativas, muito interessantes para o consumidor. As ligações aconteciam sempre às terças-feiras, entre 2 e 4 da tarde, durante horários de trabalho, né? O horário de trabalho desses consumidores. A empresa implementou, perdão, tá? Um robô de atendimento com voz treinada em IA para oferecer serviços, né, para os consumidores, em vez de sistemas tradicionais que respondiam a perguntas simples, o chatbot era capaz de fazer conversas naturais e ao vivo com os consumidores. Então, o chatbot foi treinado para reproduzir uma venda e emular um humano em call center. Bom, era capaz de interpretar questões financeiras, enfim. Então, era um robô de atendimento desenvolvido e destinado a reproduzir a performance humana. Ok? No contexto das vendas estruturadas, o que eles chamam de venda outbound estruturadas, sem a revelação de que se tratava de uma IA, os consumidores talvez não sabiam que estavam lidando com uma máquina na ligação de telefone. Bom, o chatbot no experimento possuía uma voz feminina, ou seja, a questão de pitch, que é ritmo, tonalidade, tom da voz, perdão, entonação e velocidade, era tudo desenvolvido com voz humana e feminina para capturar a atenção do consumidor. A empresa usou, né, a voz feminina para treinar essa inteligência artificial, porque não existe diferença significativa entre voz humana, feminina e masculina. Entretanto, a maioria dos robôs de atendimento utilizados na indústria utilizam uma identidade feminina. O caso da Alexa, por exemplo, que eles dão aqui o exemplo da Alexa. Tá? Eu já falei de maneira geral como é que é o experimento, não vou falar, mas eu vou só repetir as condições experimentais. Então, a primeira condição, e aí eu vou repetir só ao longo do trabalho, tá bom? Então, na primeira condição eram
vendedores humanos que faziam a ligação para os consumidores e eles eram classificados como underdogs, ou seja, vendedores que desempenhavam bem abaixo da média, tá aqui, ó, tá? Ou seja, do percentil 80 para baixo, em termos de desempenho como vendedor, vendedores humanos. A segunda condição era os proficient workers, que estavam localizados nesse percentil de 20%. Então, eu tenho condição número 1, humanos abaixo da média, vendedores. Condição número 2, vendedores humanos acima da média. Da condição 3 até a 6, era uma inteligência artificial que fazia ligação. Tá bom? Só que na condição 3, a inteligência artificial não se identificava como uma inteligência artificial, ou seja, AI chatbot without disclosure, sem apresentação. Nesse grupo, o robô de atendimento inicia a ligação sem revelar que se trata de uma máquina, por assim dizer, sem revelar que se trata de um robô. Tá bom? Para essas condições experimentais baseadas em IA, o agente começa a ligação sempre com a mesma forma, né? Ou seja, quando é um humano abaixo da média, quando é um humano que não se acima da média, quando é uma IA que não se identifica como IA, mesma coisa, prezado consumidor, eu sou o agente de serviço da companhia XYZ. Sempre a mesma forma. A quarta condição, e é aí que o negócio pega, é a inteligência artificial que se identifica como IA antes da conversa de vendas. Aqui, o chatbot se identifica, ele revela a sua identidade. Então, está aqui, ele fala, prezado consumidor, eu sou o robô de atendimento da companhia XYZ, antes de comunicar a ação promocional. Ok? Na quinta condição experimental, o robô de atendimento se identifica como um robô de atendimento depois de apresentar o roteiro de venda. E na sexta e última, ele se identifica como robô de atendimento após a decisão do consumidor. Então, nós temos aqui as 6 condições experimentais. Tá ok? Vou apresentar agora o apêndice que mostra que roteiro é esse de venda. É o mesmo roteiro para os 6 grupos. Está aqui, ó. Apêndice online. Mais uma vez, quem tiver registrado aí no Google Forms, a descrição do vídeo vai receber esses arquivos. Então, apêndice online, está aqui. Aí está aqui. O procedimento de ligação dos agentes de serviço. Todos os agentes de serviço, entre as 6 condições experimentais, seguem os mesmos procedimentos mostrados abaixo. Então, está aqui, ó. Então, primeiro, opening, abertura. Ele se introduz como um agente de serviço e oferece a condição promocional. Se existe uma resposta positiva de imediato, esse cliente entra nesse fluxo aqui. Tá? Então, ele faz a primeira pergunta, se tem alguma mudança na informação de emprego, nos dados de emprego, faz uma segunda pergunta, quando pergunta o balanço do cartão de crédito, fala assim, olha, obrigado pelo seu tempo, está registrado aqui que você vai estender o seu empréstimo, loga no aplicativo e faça a renovação, por favor. Agora, se a resposta de imediato é negativa, aí o agente de vendas vai utilizar 2 estratégias de remediação. Ele usa a primeira, em que ele vai reforçar os termos da promoção, e aí isso pode influenciar ou não o cliente. Se continuar sendo negativo, ele faz uma segunda estratégia de remediação, em que ele sugere ao consumidor ver as promoções promocionais, tá bom? E aí, se houver uma resposta negativa, ele encerra a ligação. Tá? Então, assim, quem conhece pesquisa e me vê falando sobre pesquisa, vou voltar aqui. Então, quem me vê falando sobre pesquisa e quem conhece pesquisa vai perceber que esse é um delineamento experimental de campo. Então, no delineamento experimental, eu vou comparar alguma variável entre as condições experimentais. Nesse caso, eles vão comparar 3 variáveis de resposta entre as condições experimentais. Eles vão controlar muita coisa, mas quais são as 3 variáveis de resposta? 3 variáveis comportamentais. Desligamento,
ou seja, a propensão do indivíduo desligar quando ele sabe que é uma IA, uma inteligência artificial. Segundo, renovação do empréstimo. E terceiro, está conectado a isso que é o tempo de ligação. Então, são 3 variáveis de desempenho comportamental condicionadas às diferentes formatos de apresentação da inteligência artificial para esses consumidores. Vou retornar. Vamos lá. Ok. Então, agora vamos às análises de dados. Todo mundo entendeu, acho que fica claro aí qual foi o delineamento, a complexidade, né, da pesquisa. Então, vamos lá. A figura 1 demonstra que dos 6.255 consumidores que receberam a ligação, 255 não responderam, ou seja, estavam muito ocupados, enfim, eles não atenderam a ligação. Tá? E aí eles fizeram questão de chegar a 1.000 indivíduos por condição. Quando eles chegaram aqui, ó, attempted calls, tentativas de ligação, e aí eles têm aqui embaixo, depois, taxas de não resposta, e aí eles têm aqui embaixo as 6.000 respostas. Então, foram 6.255 para balancear ao menos 1.000 indivíduos em cada grupo, para eles chegaram aqui nessa base de dados e, a partir disso, eles puderam fazer as suas análises. Tá? Os dados incluem informações sobre os consumidores, então eles já tinham informação prévia sobre os consumidores e essas são as variáveis do estudo, que são as variáveis de controle. Então, eles tinham o gênero desse consumidor, estava na base de dados, a idade, o nível educacional, que é uma variável categórica que vai de 1 a 4, o número de cartões de crédito, a quantidade de cartões de crédito que esse indivíduo tinha, quantas vezes esse indivíduo telefonou para o banco nos últimos 30 dias para perguntar sobre empréstimo, porque isso pode influenciar a aquisição, a quantidade o montante financeiro que esses consumidores tinham em empréstimo com a instituição bancária, o gasto nominal com cartão de crédito, uma variável contínua, e o gasto online nos últimos 30 dias. Todas essas variáveis eles tinham registradas na base de dados, complementaram essas variáveis com as 3 variáveis de resposta que eu falei agora há pouco no vídeo. Quais são as 3 variáveis? Se ele desligou ou não durante a ligação de venda, se ele renovou ou não o empréstimo e o tempo da ligação. Essas vão ser as variáveis de resposta. Vamos lá. Então, tabela 1. Nós conduzimos testes de randomização com essas variáveis de background. Ou seja, estão testando a randomização, porque eles randomizaram. Tá? E os resultados na tabela 2 sugerem que não há diferença significativa entre essas variáveis, entre os 6 grupos experimentais, de acordo com os testes F. Ou seja, os dados passaram na checagem de randomização. E aí está aqui, é muito claro esse artigo. Então, está aqui, tabela 2, checagem de randomização, e aí eles têm aqui, ó, as médias das variáveis por grupo. Eles também, isso aqui me deixa um pouco reticente, apesar de ser publicado no Marketing Science, mas eles geraram, por exemplo, média das variáveis binárias, ou seja, variável dummy, geraram a média dessa variável com a variável categórica e rodaram o teste F em cima, tá bom? Então, aqui embaixo tem o teste F, então isso aqui é um teste de hipótese entre os 6 grupos. Na verdade, isso é uma ANOVA. Então, quem conhece análise de dados já ouviu falar de análise de variância. Deixa eu até voltar aqui. Então, isso aqui é uma ANOVA. O que é uma ANOVA? É uma análise de variância. Eles pegam cada uma dessas variáveis, atribuem como variável dependente, tá? Colocam os 6 grupos como variável explicativa e esperam que o teste F da análise de variância não dê significativo. Por quê? Porque os grupos não podem variar entre eles nessas variáveis. A única coisa que pode variar, na verdade, são 2. Tá? Primeiro, a forma como eles apresentam o vendedor, por assim dizer, que em um caso é a inteligência artificial, em alguns casos, em outros casos são os humanos, e as variáveis de resposta.
Então, essa foi a checagem de manipulação que os pesquisadores conduziram. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Então, vocês podem observar que todas as estatísticas F são estatísticas F baixas, todos os p-valores são maiores do que 0,05. Aqui eu tenho testes de hipótese individuais para cada uma das variáveis. Qual que é a hipótese nula de cada um desses testes? Não há diferença significativa entre os grupos para essa variável. Qual que é a hipótese alternativa de cada um desses testes? Há ao menos uma das médias que é diferente das demais. Uma das médias de cada um de um desses grupos. Como o p-valor é como o p-valor é maior do que 0,05 em todos, então os autores deixam de rejeitar a hipótese nula. As médias são estatisticamente iguais dessas variáveis para todos os grupos e eles passaram na checagem de randomização. Passou? Podem seguir com a pesquisa. Tá bom? Ou seja, o experimento foi bem delineado. Em suma, é isso que isso quer dizer. Então, daqui, ó, os resultados do modelo, chama de model free, né? Ou seja, modelo livre de modelagem, baseados nos dados brutos, estão na tabela 3 e sugerem que quando você revela a inteligência artificial antes da conversa, você tem menos taxas de compra, ou seja, menos taxas de renovação de empréstimo, maiores taxas de desligamento da ligação e menor tempo de ligação. Aqui, ó, para a tabela 3, isso aqui é o que eles chamam de Model Free Results, ou seja, resultados livres de modelagem. Ainda não aplicaram um modelo estatístico. E aí, olha só, essas são as variáveis, perdão, essas três aqui são as variáveis de resposta. Taxa de desligamento é 0 nos 3 primeiros grupos, é 56,3 no grupo 4, ou seja, quando a IA se identifica como inteligência artificial antes da conversa de venda, antes daquele roteiro. Tá? É 4,5 quando a IA se identifica como IA depois da conversa e volta a 0 quando a IA se identifica como IA depois da decisão. Tempo de ligação, 39 segundos quando são os vendedores abaixo da média, 63 segundos, então há um acréscimo relevante quando são vendedores experientes, 64 segundos quando é IA, que não se identifica como IA, 10 segundos quando a IA se identifica como IA antes da conversa de venda. Então, reparem que os dados estão começando a sugerir que existe um impacto da IA no comportamento, dependendo da maneira como se apresenta a inteligência artificial para o consumidor. E esse é o grande resultado desse estudo. Tá? Taxas de compra em 5%, taxas de compra, renovação do empréstimo, por volta de 5% para os piores vendedores, 25,1% para os melhores vendedores, 23,7% para os vendedores quando a IA não se identifica como IA, 4,8% quando a IA se identifica como IA antes da conversa, 11% quando se identifica depois da conversa e 23,2% quando se identifica depois da decisão. Tá certo? Agora vamos lá no apêndice que eu vou mostrar, de fato, como que é esse roteiro em termos textuais, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Exemplo em áudio do agente, do vendedor humano que é abaixo do desempenho, né? Então, aqui, ó. Prezado consumidor, eu sou o agente de serviço da companhia XYZ, em função do seu bom histórico de pagamento com o nosso empréstimo, nós estamos oferecendo uma ação promocional que dura 24 horas para você estender o seu empréstimo conosco. Você está interessado? Se a gente for aqui, ó, isso aqui é a condição número 1. Se a gente for na condição número 2, é a mesma coisa. A condição número 3, que é a IA, que não se identifica como IA, também é a mesma coisa. Idêntico.
Tá? Agora, na condição número 4, a IA, ela se identifica como IA antes da conversa. Ou seja, a ideia é capturar mesmo o efeito da inteligência artificial na percepção. Aqui, ó. Prezado consumidor, eu sou o robô de atendimento baseado em voz de inteligência artificial da companhia XYZ. Acabou de se revelar como inteligência artificial. Tá certo? E aí, no número 5, ele também vai se identificar como IA, está aqui embaixo. Ó, tá? Depois da conversa, tarará, antes da decisão do consumidor, ele vem e fala: olha, eu sou a IA da companhia XYZ. Ele está se identificando como IA depois da conversa. E aí, a condição número 6, ela se identifica como IA depois da decisão. A dúvida é de que forma isso influencia no comportamento do consumidor, e eles têm um gráfico aqui muito ilustrativo que mostra que esse impacto na taxa de renovação de empréstimo é muito negativo. Tá? Então, olha só. Primeiro, eu tenho aqui os melhores vendedores. Esse é, com os melhores vendedores, o desempenho é de 25,1%. Cada 100 ligações, 25 ligações renovam o empréstimo. Quando a IA se identifica, quando a IA não se identifica como IA, isso é de 23,7%. Vai falar, pô, Marcos, é menos. É, mas isso é estatisticamente igual ao grupo 2. Por quê? Porque está dentro do mesmo intervalo de confiança. Está vendo aqui o intervalo de confiança? Ok? E também é igual ao último grupo, que a IA se identifica como IA depois da decisão. Aonde está o problema? Bom, o problema está no grupo 1, que é cerca de 4,9%, que são os piores vendedores. O problema está no grupo 4, quando a IA se identifica como IA antes da conversa de vendas, antes do roteiro de vendas. Na verdade, há uma queda de quase 80% na taxa de renovação do empréstimo. E o problema está no grupo 5, quando a IA também se identifica aqui no grupo 5, depois da conversa de vendas. Ok? Beleza? Então, assim, para recapitular, vamos ver esses números aqui. 4,9% no grupo 1, a taxa de renovação, 25,1% no grupo 2, 23,7% no grupo 3, 79,7% no grupo 4, perdão, 4,8% no grupo 4, 11% no grupo 5, 23,2% no grupo 6. Há uma queda de quase 80% do grupo 3 para o grupo 4. Aí, assim, resumindo, qual a principal conclusão desse estudo? A inteligência artificial performa tão mal quanto os piores vendedores dessa instituição bancária quando ela se identifica como IA antes da conversa de venda. E ela pode performar tão bem quanto os melhores vendedores dessa instituição bancária quando ela ou não se identifica como inteligência artificial, não vai haver impacto no comportamento, ou quando ela se identifica como inteligência artificial depois da decisão do comportamento, depois da decisão do consumidor. Esse é o principal resultado, a principal conclusão desse estudo. Ok? Vamos voltar aqui. Beleza. Então, a gente já tem um resultado. Ok? Os pesquisadores rodaram alguns modelos de regressão. Então, está aqui, ó, tabela 4, reporta os resultados de 3 modelos em 3 bases. Primeiro, eles rodaram o modelo 3 vezes. Eles rodaram 3 modelos 3 vezes. Primeiro, para a base de dados completa. Todo mundo que recebeu a ligação. Segundo, para a base de dados quando eles excluíam os indivíduos que não responderam. Na verdade, não atenderam. Tá? E, número 3, excluíram os indivíduos que desligaram a ligação. E os resultados se mantiveram idênticos nas 3 condições. Para as três formas funcionais. Quais são as 3 formas funcionais? Modelo Logit, você que está me acompanhando.
regressão logística. Número 2, modelo Probit, ou seja, regressão com variável limitada, tá? Probit, aproximação por Probit, um outro algoritmo. E mínimos quadrados ordinários, ou seja, regressão simples. Você que conhece modelagem aqui, regressão, vocês vão ver que essa aqui é uma variável categórica. Principal variável explicativa é uma variável categórica de 6 níveis. Aqui na regressão tem 5. Por quê? Uma das categorias é a categoria de referência. E aí fica fácil de ver, a categoria de referência aqui é os proficient agents. Então, todos os coeficientes que nós compararmos aqui, eles vão ser comparados com a categoria de referência. Variável de referência, a variável dependente aqui é renovação do empréstimo. Customer purchase, 0 a 1. O cara renovou, não renovou o empréstimo. E aqui, ou seja, então, esse coeficiente negativo, então, ou seja, a renovação de empréstimo é maior no grupo 2, estatisticamente, porque eu tenho os asteriscos aqui, ó, teste hipótese, comparado ao grupo 1, que são os piores vendedores. Comparado também ao grupo 4, que é quando a IA se identifica como IA antes da conversa de vendas. E é estatisticamente diferente, maior, no caso do grupo de referência, comparado ao grupo 5, que é quando a IA se identifica como IA depois da conversa de venda. Eles rodaram esse modelo para a principal variável dependente, que é a renovação do empréstimo, e, salvo engano, eles rodaram outro modelo aqui, ó, para uma variável quantitativa, que é o tempo de ligação. Certo? Porque o tempo de ligação influencia na renovação de empréstimo. Talvez o cara está querendo, né, renovar o empréstimo, ele fica lá esperando, né, a ligação terminar, o roteiro de venda. E os resultados se mantiveram. Mesmo esquema, só que aqui são 2 modelos. Mínimos quadrados ordinários e regressão Tobit para 3 grupos da base de dados. Na verdade, 3 formas de estruturação da base. Ligações, todas. Ligações excluídas, aquelas que as pessoas não atenderam. E ligações excluídas, aquelas pessoas que desligaram. Os resultados se mantiveram. Tá? Ou seja, quais resultados se mantiveram das análises? Que a inteligência artificial varia em termos de performance conforme se apresenta a inteligência artificial para o consumidor. Esse é o primeiro resultado assim, que borbulhou das análises dos autores. Tá certo? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Muita coisa aqui eu já falei. Tá? Eu vou pular. Eu acho que eu vou para a segunda parte aqui, ó. Mecanismos comportamentais para os efeitos negativos da revelação do chatbot. E aí, agora, um parênteses importante. Que uma coisa é o consumidor desligar, né? Já mostrei que as taxas de desligamento do telefone é grande para os consumidores quando a IA se identifica como IA. A segunda coisa é saber por que eles fazem isso. Então, para compreender o mecanismo comportamental, os autores aumentaram o experimento natural com dados subjetivos, por meio de surveys, ou seja, consultas feitas depois da ligação de vendas. Tá bom? A survey perguntou a todos os consumidores que completaram as ligações ou desligaram a satisfação a respeito, os níveis de satisfação com respeito a 2 questões específicas. Conhecimento do agente de serviço que ligou para ele e a empatia sentimental do agente de serviço que ligou para ele. Vamos lá no apêndice ver como é que isso foi feito, tá? Então, aqui tem as províncias da China, onde foi feito, tá, o experimento. Eu recomendo a todos olharem esse material. Tá? Agora eu vim aqui, ó, acho que é aqui. Dados de questionário, dados da survey, acerca do conhecimento percebido e empatia emocional dos agentes de vendas. Depois da ligação de vendas, os consumidores que responderam receberam uma ligação posterior
conduzido pela companhia, pelo meio do sistema de avaliação automático da empresa. Os consumidores perguntaram aos consumidores para avaliar a satisfação com os agentes de serviço que tinham acabado de fazer a ligação com relação a duas dimensões básicas, numa escala de 1 a 10. Ou seja, as perguntas eram as seguintes: sabe esse agente de serviço, esse vendedor que acabou de te ligar? Por favor, pontue de 1 a 10 o nível de conhecimento que você acha que esse vendedor tem, e de 1 a 10 a empatia desse vendedor que acabou de ligar para você. Tá? Então, eles tiveram uma taxa de resposta de 83%, e aí olha só o que aconteceu. Vamos olhar as médias. E aí eles analisaram as médias desses consumidores condicionados a cada uma das variáveis, então, condicionados aos grupos. Então, aqui eu tenho 6 grupos, pessoas que receberam ligação dos piores vendedores, dos underdogs, dos vendedores acima da média, dos vendedores que não se identificavam como IA, dos vendedores que se identificavam como IA antes da conversa e depois da decisão, e aqui está a média. Olha o que acontece com a média de conhecimento subjetivo, isso é uma escala de 1 a 10, tá bom? Quando a IA se identifica como IA antes da conversa. A média é tão baixa quanto a média dos piores vendedores. Então, a percepção é, olha, esse vendedor aí que se identificou como IA, ele não vai me ajudar. Tá? Ele não tem conhecimento. E, segundo, o nível de empatia é menor nominalmente do que o nível de empatia dos piores vendedores. Então, talvez, agora deixa eu voltar aqui a fazer minhas conclusões, né, sobre esse resultado. Talvez algo está acontecendo na cabeça dos consumidores que está direcionando comportamentalmente esses consumidores a desligar o telefone quando recebem ligação de uma inteligência artificial que se identifica como inteligência artificial antes do roteiro de venda. E é esse mecanismo comportamental que os pesquisadores vão testar no modelo estatístico que entrega o segundo principal resultado da pesquisa. Entenderam? Então, repetindo, quando a inteligência artificial se identifica como inteligência artificial antes do roteiro de vendas, isso reduz o tempo de ligação, reduz a taxa de renovação de empréstimo, reduz o nível de empatia percebido pelo consumidor e reduz o nível de conhecimento percebido pelo consumidor. E isso direciona o tempo de ligação negativamente, o tempo de ligação cai, e as pessoas ficam mais propensas a desligar o telefone na cara da inteligência artificial. Continuando, vamos lá? Vamos aos resultados. Então, qual a análise que os autores fizeram para chegar a essa conclusão? Para compreender o mecanismo comportamental, a figura 3 reporta os resultados de um teste de mediação formal. Eu estou bem aqui, ó, pessoal que estiver acompanhando. Um teste de mediação formal com 5.000 replicações em Bootstrap, com a técnica, tá? Estatística, não vou entrar em detalhes, tá? E os resultados confirmam que, comparada à condição de não identificação da IA, não revelação, a revelação da IA antes da conversa de vendas reduz significativamente o conhecimento percebido e a empatia percebida com relação aos chatbots. E por meio dessas duas rotas mediacionais, isso reduz o tempo de ligação e as taxas de compra. Em outras palavras, quando os consumidores sabem que o parceiro da conversa não é humano, eles são bruscos e compram menos, porque eles percebem o robô de inteligência artificial como sendo menos empático e tendo menos conhecimento relacionado àquilo que eles vão comprar.
Está aí a resposta. Descendo, o teste de mediação está aqui. Então, está aqui, ó. Quando a inteligência artificial se identifica como inteligência artificial antes da conversa, isso produz um impacto negativo. Olha o menos aqui e olha a significância no conhecimento percebido. Isso, por sua vez, influencia positivamente o tempo de ligação, que é menor, e isso influencia positivamente as compras, que são menores, a renovação do empréstimo. E a mesma coisa quando isso acontece quando você identifica IA como IA antes da conversa de vendas. Isso impacta negativamente a empatia percebida, influencia positivamente o tempo de ligação, que é menor, influencia positivamente as compras, que também são menores. O impacto no conhecimento é até menor até maior, perdão, do que o impacto na empatia. Então, esse é o segundo principal resultado da pesquisa. Conclusões. Essa pesquisa examina o impacto de chatbots, de IA, né, um tópico extremamente relevante e atual. A gente está vivendo aí a ruptura da inteligência artificial. Baseado nessas 6 condições experimentais, os autores encontram que quando você revela a identidade da inteligência artificial, isso reduz as taxas de compra. Análises adicionais revelam ainda que os consumidores tendem a comprar menos e finalizar as ligações com os agentes de venda, porque eles percebem que a inteligência artificial tem menos conhecimento e são menos empáticas. Ok? Esses são os principais resultados. Aqui, no site do periódico do Marketing Science, nós temos material suplementar. Eu recomendo a todos que baixem, porque os dados, e eu uso isso em sala de aula, os dados da pesquisa foram todos disponibilizados pelos autores. Aqui, ó. Essa aqui é a variável de grupo. Grupo 1, grupo 5, grupo 3. Aqui, ó, é a taxa de renovação do empréstimo. Sim ou não? Aqui é o tempo de ligação em segundos. Então, a base de dados foi divulgada. É uma parte da base, tá bom? 3.000 indivíduos. 3.128. Tá? Além disso, eles disponibilizam o código em Stata, tá bom? Não sei se vocês conhecem Stata, mas aqui tem as análises feitas, tá, pelos pesquisadores para identificar o impacto da inteligência artificial. Pesquisa altamente relevante em que os autores divulgam os dados, a base de dados e as rotinas de análise, que vão mostrar para vocês como a inteligência artificial influencia no comportamento em variáveis de desempenho. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua na próxima semana com mais um Pesquisa de Marketing de Quinta. Valeu para quem me acompanha. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.